tua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Glória. Irmãos, o Senhor esteja com vocês, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículo 29. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão Pedro estava de cama com febre. E sem tardar, falaram a Jesus a respeito dela. Aproximando-se Jesus, tomou-a pela mão e ela se levantou. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Jesus não lhes permitia falar porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E Jesus respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Jesus retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido cantando, que igreja. Ele investiu na construção da minha história. Ele assumiu na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Meu troféu, Mas o meu troféu será lá no céu o abraçar. No resumo da minha história o encontrar. vocês.
O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo. Quando, igreja? Quando o meu mestre eu abraçar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um Quando, dia igreja? no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo. Amém. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando? Quando o meu mestre eu abraçar. Dá um abraço em Jesus. Quando o meu mestre eu abraçar. Amém. Glória a Jesus. Ou 8 ou 80. Agora você tirou totalmente o violão daqui. Glória a Jesus. Sentados, amados. Irmãos queridos, irmãos, lembrando o seguinte, vejam, na hora que vocês vão fazer o sinal da cruz, o sinal da redenção, preste atenção, igreja, sempre com a mão aberta, sinal da cruz inteiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem beijo na palma da mão, na palma de dedo, não sei onde as pessoas inventam cada coisa, né? Ficar beijando, não sei. Olha, mão aberta, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vai fazer o tríplice sinal, 3 sinais da cruz. Aqui na testa, aqui nos lábios e no coração. Pronto. Esses dias me perguntaram, reverendo, eu posso fazer o sinal da cruz com a mão esquerda? Para uma pessoa que é destra, a pessoa que faz o sinal da cruz com a mão direita, claro que não. Faça com a mão que você faz, todos os que você costumeiramente faz, os serviços, enfim, a mão direita. Quem é destro. Quem é sinistro, ou seja, quem usa a mão esquerda, aí pode fazer com a mão esquerda, não tá pecando. A pessoa nasceu assim, não vai contra a natureza da pessoa. Então, quem é destro, com a mão direita. Quem é sinistro, que usa a mão esquerda, faz com a mão esquerda. Eu não consigo, porque eu sou destro. Eu nasci assim. Agora, quem nasceu sinistro, que faz com a mão esquerda, então pode fazer com a mão esquerda. Mas não tem sentido quem é destro fazer o sinal da cruz com a mão esquerda. Se não pode fazer, tem alguma coisa na mão, não faz, ué. Muito simples isso. Mas fazer tudo com devoção, com muito respeito. Às vezes passa aqui diante do altar, faz uma vênia, que é uma reverência com dignidade. É melhor não fazer do que fazer de qualquer jeito. Passou na frente do altar, olha, isso é chamada vênia, ou seja, é uma inclinação leve em respeito ao altar do Senhor. Se Jesus está no altar, não é só assim. Se Jesus está no altar, é genuflexão, é assim. O joelho direito toca o chão. Genuflexão significa dobrar o joelho. Genus é joelho em latim. Flexão, flexionar, dobrar. Genuflexão é dobrar o joelho. Jesus está no altar, genuflexão. Se Jesus não está no altar, vênia. Ok? Amém, irmãos? Conhecendo, porque às vezes eu vejo irmãos fazendo de uma maneira tão feia, tão medonha. Irmãos, palavra do Senhor hoje. Olha o que Paulo nos ensina. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Ninguém vai se gloriar porque está anunciando o Evangelho, porque anuncia Jesus. Não se sinta melhor do que os outros, ou merecedor de mais bênçãos de Deus, porque você prega o Evangelho. Diante de Deus, eu não sou melhor do que vocês não são melhores do que eu. Somos todos iguais. A Bíblia diz que Deus não faz distinção de pessoas. Vocês acham que porque eu proclamo o Evangelho, porque eu celebro a Santa Missa,
e usa esta roupa diante de Deus. Algumas pessoas têm essa mentalidade humana, não é de Deus, não vem do Espírito Santo. Olha, ele está mais perto de Deus do que eu. Deus ama mais a ele do que a mim. O amor de Deus é perfeito, irmãos. Eu faço distinção, você faz distinção de pessoas, Deus não. O amor de Deus é perfeito. Então Paulo diz aqui, olha, eu não me glorio não, é obrigação minha. Vocês não têm que me agradecer. Olha, eu quero agradecer ao Senhor por ter indo celebrar a Santa Missa. Irmãos, Paulo diz que anunciar o Evangelho é obrigação, queridos. Eu estou aqui porque é obrigação estar aqui celebrando a Santa Missa. Segunda-feira eu não celebrei porque eu estava com enxaqueca e o reverendo André celebrou muito bem, graças a Deus. Mas não é glória para mim, é obrigação. Eu sou servo. Servo não tem que ficar questionando a vontade de Deus, não. Servo que questiona a vontade de Deus é um péssimo servo, e Deus vai pedir contas a ele no dia do julgamento. O que você fez com o talento que eu entreguei a você? Assim se trata o louvor, ministério da Eucaristia, acólito, acolhida, enfim, todos. Não é glória. Ninguém vai me aplaudir porque eu celebro missa. Ninguém vai aplaudir os ministros da Eucaristia porque são ministros. Ninguém vai aplaudir o ministério de louvor porque está louvando a Deus. Isto não é glória. A glória é do Senhor. A glória é somente de Jesus. Eu sou servo. Vocês são servos. Vocês são servos. Nós não fazemos mais do que a nossa... Em ministério, em ministro. Obrigação. Vocês acham que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu o mar vermelho com o sopro dos seus lábios, vocês acham que o Deus que fez sair água da rocha para saciar o povo de Israel, Ele precisa de mim? Ele precisa de vocês? De vocês? Ele tem toda a glória. Ele está no céu cheio de glória, adorado pelos anjos, arcanjos. Somos nós que precisamos de Deus. Por isso que Paulo diz, anunciar o Evangelho não é glória. Servo muito cheio de nhenhenhê, muito cheio de coisinha, é um péssimo servo, é uma péssima serva. Não é glória, é obrigação. É obrigação. Se o faço de livre vontade, anunciar o Evangelho. Ele diz aqui, na versão da Bíblia que eu uso, galardão. O que é galardão? Prêmio. Eu sou livre para proclamar o Evangelho. Isto é prêmio, é alegria para mim. Não é peso. Não é peso. Servo de igreja. Ou irmão de igreja. Que vem à igreja servir ao Senhor, adorar ao Senhor. Aquela cara amarrada. Aquela cara azeda. Reclamando, murmurando. Não vai receber recompensa, não. A Bíblia diz, pregar o Evangelho com alegria, com liberdade, este está nosso prêmio. Receber o prêmio. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. O que significa isso? Paulo poderia exercer uma outra profissão. Paulo poderia fazer outras coisas. Mas ele escolheu anunciar o Evangelho. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. O que significa? Irmãos, quando eu vou proclamar o Evangelho, eu não vou com arrogância. Quando eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu não posso ir com arrogância, olhando por cima. Não.
São Paulo diz: eu fiz-me judeu para ganhar os judeus. Sabe o que Paulo fazia? Quando ele ia pregar o evangelho aos judeus, ele colocava o quipá, ele era judeu, aquele chapeuzinho que os judeus usam. Usava o quipá. Usava aquele manto de oração que nós usamos aqui também para abençoar o povo de Deus. Ele se cobria com o manto de oração. Ele não usava mais nada disso. Ele era cristão, não precisava mais nada disso. Mas ele usava. Por quê? Para ganhar os judeus. Irmão, o cristão, ele procura estar no meio das pessoas, da maneira das pessoas. Por exemplo, imagina se eu chego na sua casa, se eu andar nas ruas com esta roupa. É estranho, não é? Sim ou não? É estranho, né? Vamos pensar que é um filme de Hollywood, um Batman, sei lá. Não, Batman não usa verde. Mas tem um herói que usa uma roupa verde. Sei lá qual que é. Besouro. É o besouro verde, não é isso, né? Como que é? Besouro verde, não é isso? É o besouro verde. Imagina, vou pensar que eu sou o besouro verde. Não é verdade? Irmãos, o que Paulo nos ensina? Sejam como os outros. Procure se misturar no meio das pessoas. Como judeu, ele diz. Paulo entrava no meio dos judeus como judeu, vestido como judeu, usando aquele quipá, como eu falei, para ganhar os judeus. Por exemplo, eu não gosto que as pessoas me tratem diferente porque eu sou padre. Aliás, não gosto, não. Não só não gosto, como não quero ter regalias porque sou padre. De maneira alguma. Olha o péssimo exemplo. Imagina, na fila agora da febre amarela, né, da vacina. Imagina, tá aquela fila, pessoas estão ali há 2, 3, 4 horas esperando na fila para serem vacinadas, cansadas, com fome. Aí chega o padre Wilson lá, porque conhece lá o diretor do hospital, ou porque conhece lá a enfermeira-chefe. Aí eles dão um jeitinho, e o padre Wilson passa na frente de todo mundo. As pessoas vão olhar e falar: tá vendo? Olha o exemplo. Olha o exemplo dele. Ou seja, eu não estarei pregando o evangelho naquele momento. Pelo contrário. Pregar o evangelho é mostrar que Deus ama a todos. Que todos são importantes aos olhos de Deus. Entende, irmãos? São Paulo diz: fiz-me fraco para conquistar os fracos. O que significa? Paulo mostrava que ele era fraco. Ele diz: os meus pecados. Ele mostrava que era fraco. Uma vez eu lembro que num cerco de Jericó, há muitos anos, em uma igreja aí lá na Grécia, eu lembro que o pregador, um rapaz pregador, naquela noite, ele deu um testemunho tremendo. Tremendo. Ele dava testemunho. Hoje é convertido a Jesus, mas ele estava no mundo. E quando ele estava no mundo, ele foi prostituto, ele foi alcoólatra, ele foi dependente químico. Ele se prostituía. Ele vendia o corpo para ganhar dinheiro, para comprar droga. Eu achei o testemunho daquele rapaz de uma profundidade tão grande. Eu ficava lá atrás sentado, eu ficava vibrando, porque eu sabia que o testemunho dele ia tocar muitos corações de muitos jovens. Mas sempre tem os hipócritas que vieram falar para mim: nossa, padre, aquele testemunho é muito forte. Para que falar tudo aquilo no altar? Ai, meu Deus, não pode no altar, lugar tão santo, ele falar que era prostituto. Irmãos, o que ele fez? Igual a Paulo. Ele se fez fraco, mostrou a fraqueza dele, para que com as pessoas que eram fracas ali, que estavam passando por situações semelhantes a dele, para que aquelas pessoas não desistissem. Porque o mesmo Jesus que fez a obra nova na vida daquele rapaz,
poderia fazer na vida das pessoas também. Amém, igreja? Amém. Entendem, igreja? Algumas pessoas são tapadas espiritualmente. Tapadas, cegas. Por isso que Paulo diz: eu fiz-me fraco para ganhar os fracos. Ou seja, ele mostrava a fraqueza dele, para mostrar o quanto Jesus fez na vida dele, para que as pessoas que também são fracas não perdessem a esperança. Entendem? Sim ou não, igreja? É isso, igreja. Quando você vai visitar uma pessoa, fala para aquela pessoa o que Jesus fez na tua vida, na tua história. Olha, também eu estava nessa situação, também eu tinha esse pecado, mas a partir do momento que eu conheci Jesus, que eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele mudou a minha vida. Ele pode mudar a tua vida. Não tenha vergonha do seu passado, porque o seu passado é o maior grito de poder de Deus no mundo. As pessoas olham para vocês e dizem: nossa, que Deus poderoso é esse? Transformou a vida dele. Esses dias alguém me falava: padre, reverendo do céu. O que aconteceu, irmã? Reverendo, na segunda-feira está vindo um rapaz aqui, que ele era um cara terrível, tenebroso. Ele batia na esposa, reverendo. Ele brigava com todo mundo, bebia, esfaqueava as pessoas. E ele agora está vindo na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. O evangelho está chegando no coração daquela pessoa. Uma vida que está sendo transformada pelo poder do evangelho. Amém. Glória a Deus. Proclame o evangelho. O que é proclamar o evangelho? Pregar. Fala do poder de Jesus, do amor de Jesus. E hoje no evangelho, qual é o evangelho, igreja? Marcos, capítulo 1, versículo. Jesus estava em Cafarnaum, na cidadezinha de Cafarnaum, que fica ali à margem do mar da Galileia. Lá tem uma sinagoga. Sinagoga é o lugar dos judeus. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão Pedro. Quando Jesus chegou na casa de Simão Pedro, a sogra de Pedro estava doente, muito doente, estava com febre. Falaram: Jesus, ela está com febre. Presta atenção, igreja. Isso é intercessão. O que é intercessão? É falar para Jesus das pessoas que estão sofrendo. Isto é intercessão. Quando Jesus ficou sabendo que a sogra de Pedro estava doente, Jesus foi, segurou na mão dela e levantou. Ela foi curada na hora. É interessante que Pedro tinha sogra. Se Pedro tinha sogra, então ele era? E por que hoje os padres não podem casar, se Pedro era casado? E por que hoje o Papa não pode casar, se Pedro, que é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica Romana, ele foi casado? Se Pedro era casado. Bem, cada um pense. Irmãos, depois que Jesus curou a sogra de Pedro, ao entardecer, trouxeram a Jesus todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade de Cafarnaum estava ali na porta. Jesus curou muitos doentes de todas as enfermidades. Também expulsou demônios, não permitindo que os demônios falassem. Isso é interessante. Demônio não tem que falar. Demônio não tem que dar entrevista. Quem é você? De onde você veio? Quem mandou você aqui? Demônio não tem que falar nada. Vejam que Jesus expulsou demônios e ele não permitia que os demônios falassem. Demônio é derrotado. Tem que sair calado. Tem que sair calado, derrotado.
não falando, não gritando. Lembrando o que eu falei na semana do tabernáculo, repetindo agora, já terminando o sermão. Quando o demônio começa a fazer barulho, gritar, espernear, é porque ele está perdendo força. Guarde isso. O demônio, ele é astuto. Ele quer pegar você pelo medo. Enquanto ele está forte na vida daquela pessoa, ele fica calmo, quieto. Lembra, querido, querida, que quando o diabo tentou Eva no paraíso, o diabo se transformou numa serpente. Não faz barulho. Ou faz? Não. A serpente, ela é traiçoeira. Ela vai se movimentando, vai. Quando a presa se mexe, a serpente para, fica imóvel. Quando a presa pensa que está segura, ele vai mais um pouco. Quando a presa se mexe, a serpente para, até chegar bem perto. Quando a pessoa se sente, estou segura, ele injeta na pessoa veneno mortal. Quando o demônio está forte, ele não faz barulho. Ele fica alojado na vida da pessoa em silêncio total. Ele não quer assustar você, porque ele está destruindo a tua vida por dentro. Tua vida financeira, tua vida familiar, espiritual, tua saúde. É como um gafanhoto. A Bíblia diz que o diabo é um gafanhoto. Ele vai devorando. Mas quando nós invocamos o nome de Jesus, ele perde força. Agora ele vai apelar para quê? Para o espetáculo, para o barulho. Ele vai gritar, bater, morder. E muitos ficam assustados. Muitos não querem o ministério de libertação porque tem medo. Como eu vou ter medo de alguém que já é um derrotado? Que já foi vencido na cruz, o Calvário? O diabo está derrotado. Aleluia. Quando ele começa a fazer barulho, é a última tentativa, é a última cartada dele. Ele faz barulho, como eu falei, grita, esbraveja, chama palavrão, chuta, morde, para assustar. Não, é porque naquele momento ele está perdendo força, e ele não quer sair, mas ele tem que sair, em nome de Jesus. Mas pelo poder de Jesus, ele tem que sair calado. Não fala nada, sai calado, e volta agora para as profundezas do inferno, que é o teu lugar, em nome de Jesus. E ele sai. Amém? Não tenha medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Amém. Amém. De pé, irmãos. Queridos amados no Senhor, a quem você pode proclamar o Evangelho hoje à noite? Ou seja, mandar uma mensagem, ligar, WhatsApp, colocar uma mensagem bíblica no Facebook. Isto é proclamar o Evangelho. Pensa numa pessoa que está precisando muito do Evangelho, da boa notícia de que Jesus vai fazer milagre na vida dela. Isso é proclamar o Evangelho. Jesus é amor. Pensa numa pessoa. Visite, mande uma mensagem, fale de Jesus para esta pessoa. Aleluia, amém? Irmãos, nós agora vamos professar a nossa fé. Hoje, sábado, vigília do domingo, dia do Senhor. Muito em breve, nós teremos a nossa Santa Missa no domingo, para a glória de Deus. Muito em breve, irmãos. Nós estamos perdendo almas. Estamos perdendo ovelhas.
porque não temos a nossa missa dominical. Pessoas que estão se afastando de Jesus, porque não podem vir no sábado e não podem vir na segunda, porque trabalham e estudam. O único dia que a pessoa tem é o domingo à noite. Nós estamos perdendo ovelhas, almas, e isso eu não posso permitir. Eu tenho que cuidar do rebanho que Deus me confiou. Então vamos em oração, porque muito, mas muito em breve, a Santa Missa será no dia do Senhor, o domingo. Mas vamos juntos agora professar a nossa fé. Toda a igreja comigo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Inclinados, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. De pé. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Sentados, irmãos.